Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um dia muito especial para nós cristãos. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Quando nós estudamos a história da igreja, eu, de maneira especial, fico impressionado como os primeiros cristãos entenderam o valor do domingo e o valor da Santa Missa. Os imperadores perseguiam os cristãos para matá-los ou para levá-los à apostasia, ou seja, a negação da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Trindade e na Igreja Católica. E nessas perseguições, eles não permitiam que os cristãos celebrassem a missa. E os primeiros cristãos, eles faziam de tudo para participar da Santa Missa, mesmo sabendo que os decretos diziam que eles não podiam participar. Eles colocavam em risco a própria vida. E colocando em risco a própria vida, eles iam. As missas eram celebradas em catacumbas, em lugares escondidos, mas eles estavam lá. E muitos tiveram que sacrificar a própria vida para poder participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Morreram participando da missa. Padres morreram celebrando a missa. Bispos e papas morreram celebrando a missa. E você? Qual o esforço que você tem feito para participar do sacrifício da Santa Missa? Tem colocado em perigo também a sua salvação, pecando contra o terceiro mandamento, guardar os domingos e festa? Esforçai-vos, meus irmãos, esforçai-vos para participar do sacrifício da Santa Missa.
E hoje nós estamos no capítulo 25, do versículo 1 até o 13º do Evangelho de São Mateus, que é o evangelho que tem nos acompanhado nos domingos, porque nós estamos no ano A. E para nós entendermos todo o contexto, tanto da primeira leitura que está no livro da sabedoria, depois o Salmo 62, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses e o evangelho de hoje, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem plena certeza de que Jesus virá pela segunda vez? Porque isso é um dogma de fé da Igreja Católica. Isso está nos evangelhos. Os santos padres, a partir dos apóstolos, nos ensinaram isso. E ali no evangelho nós vemos isso declaradamente. Jesus falando que ele retornará. Ele veio a primeira vez e ele virá a segunda. Você tem certeza que Jesus virá pela segunda vez? Bem, você poderia dizer que sim. Mas você tem certeza que pode ser a qualquer hora? Eu repito, você tem certeza que o retorno de Jesus poderá ser a qualquer hora? E a outra questão, e você sabe que nós não sabemos a hora que ele virá? Ninguém sabe, meus irmãos. Por mais que possam surgir profecias, pessoas dizendo que o retorno de Jesus vai acontecer tal dia, tal ano, tal mês, não são casos verídicos. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas o importante é saber que Jesus retornará. E ele vai retornar agora para levar os católicos fiéis. E eu faço questão de frisar isso. Os católicos que são fiéis. Porque os infiéis, ele não virá buscar. Ele virá buscar os fiéis e levará os fiéis para o céu. Isso é o que nós professamos hoje na missa. Nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos que o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Isso está claro para você? Se estiver claro, então eu pergunto, o que você está fazendo da sua vida? Você é daqueles que estão dizendo assim, bem, como nós não sabemos o dia que ele vai voltar, então vamos aí levando a vida de qualquer jeito. Se nós não sabemos o dia que ele vai voltar, é o contrário, então vamos vigiar. É o que Jesus está contando na parábola de hoje, das 10 virgens, as imprevidentes e as previdentes. As que estavam levando a vida de qualquer jeito, achando que o Senhor estava demorando, e aquelas outras que estavam em alerta, estavam ali com as lâmpadas acesas, embora em alguns momentos, aqui mostra que elas cochilaram também, porque elas não deveriam cochilar, mas elas estavam ali, cochilando, mas vigiando. As outras não, estavam cochilando, mas não estavam nem aí. O noivo está demorando, vamos ficar aqui e tal. E vocês viram, no momento em que elas não esperavam, o Senhor chegou. A diferença é, cinco estavam preparadas e 5 não estavam. Você, e aqui eu me coloco também, mas como eu estou me dirigindo a você, eu pergunto, você está do lado
das que estão preparadas ou do lado das que não estão? É por isso que na primeira leitura, que está no livro da sabedoria, no capítulo 6, do versículo 12 até o 16, ele está dizendo que nós precisamos procurar a sabedoria. Nós precisamos pedir a Deus a sabedoria. Nós estamos vivendo, meus irmãos, tempos que nós precisamos ter sabedoria. E é a sabedoria para discernir, primeiramente, os tempos que nós estamos vivendo. E segundo, para estarmos preparados, pedindo a Deus a graça dessa preparação, dessa vigilância. O Salmo 62 está dizendo: a minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Quem deseja o Senhor se prepara, porque sabe que o Senhor virá a qualquer momento. Por isso que o Salmo vai dizer: sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Desde a aurora, já cedo, antes mesmo do sol aparecer, a alma está em vigilância, está sedenta, ela acorda e vai rezar e se preparar, vai meditar a palavra de Deus, vai procurar discernimento para viver cada vez mais unido ao Senhor. E São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 a 18, ele está dizendo o seguinte: que a respeito dos mortos, não queremos deixar-vos na incerteza. Jesus morreu e ressuscitou por todos nós. E por isso ele virá nos buscar. E aqueles que estiverem vivos, no momento em que ele vir, ou que ele vier, os que estiverem vivos serão arrebatados. É interessante que no Catecismo da Igreja vai dizer o seguinte: que nesse arrebatamento que acontecerá, os vivos passarão por um processo igual ao que os mortos passaram. Então, quando uma pessoa morre, a alma dela vai ela vai ao encontro do Senhor e ali a sentença vai acontecer. Céu, inferno e purgatório. Mas os corpos serão depositados aqui no cemitério e aí, no dia da vinda do Senhor, os corpos ressuscitarão com o seu corpo glorioso. E aqueles que estiverem vivos vão passar também pelo processo da morte. Às vezes tem pessoas que pensam que na época da vinda de Jesus, aí quando ele vier, os que estiverem vivos simplesmente vão ser arrebatados e vão ao encontro do Senhor. Sim, serão arrebatados, mas o corpo, por um momento, passará pela morte, passará pela transformação, porque os nossos corpos ressuscitarão gloriosos, isso em questão de segundos, de minutos, é questão de segundos, e aí se unirá também a alma, porque a essa passagem, a morte é a saída da alma do corpo, se unirá a alma e aqueles que estiveram prontos irão para o céu. E os que não estiverem prontos irão para o inferno. Por isso, meus irmãos, a necessidade de estarmos preparados. E aqui eu quero falar uma coisa importante. A vigilância não é ficar sabendo que horas que Jesus vai voltar, a respeito dos dias de treva, a respeito disso e daquilo, e se fica só nessa curiosidade de saber as coisas, mas a vida santa não tem porquê.
quando Jesus vier, ele tem que nos encontrar santamente. E aqui está o ponto fundamental desta vigilância. O ponto fundamental da vigilância é essa, meus irmãos. Jesus, quando vier na sua glória, ele deverá nos encontrar santos. Então, a vigilância não é a curiosidade de saber todas essas coisas, mas a vigilância significa viver uma vida santa. Confissão em dia, os sacramentos, tem que estar tudo, é preciso estar vivendo os sacramentos, a vida de oração, evitar de todas as formas os pecados, principalmente o pecado mortal, e lutar para viver também sem os pecados veniais, embora seja impossível, porque os pecados veniais estão muito relacionados com as fraquezas humanas, essas coisinhas do dia a dia, um julgamento que a gente faz, uma pessoa faz a gente ficar com raiva, um ressentimento que surge. Então isso aqui está muito relacionado à fraqueza humana, mas o mortal não pode existir na nossa vida, de maneira nenhuma. Então os mandamentos têm que estar em dia, fazendo o possível para estar bem com essa pessoa, com aquela, porque o Senhor retornará a qualquer momento. E vocês viram o que aconteceram com essas virgens que não estavam preparadas. Vocês viram bem. O Senhor chegou e as que não estavam preparadas não entraram no céu. As preparadas entraram. E aí vem aquilo que é dramático. Meu Deus do céu, eu não quero de maneira nenhuma que aconteça isso comigo, por isso me desculpe eu falar assim, meus irmãos, estou ralando, estou lutando, estou pedalando, estou fazendo de tudo para poder viver a santidade. Ontem mesmo eu me confessei, de 15 dias eu me confesso. Como eu preciso da confissão. Como eu preciso, porque são tantas fraquezas que eu vou vivendo no dia a dia, julgamentos, que eu vou fazendo de às vezes aquele sentimento de me achar melhor do que o outro. Sou melhor do que ninguém, sou melhor do que ninguém mesmo, não sou melhor. Então eu tenho que lutar constantemente, porque eu preciso estar preparado. Você entende o quanto que você também precisa estar preparado? Meus irmãos, nós precisamos entrar no céu. Nós não temos outra opção. Nós precisamos ir para o céu. Nós não podemos ser condenados ao inferno. Vai ser tempo perdido se nós formos condenados ao inferno. E aí, essas palavras que estão aqui, né? Enquanto elas foram comprar o óleo, porque aí as que estavam preparadas dizem, olha, o óleo que nós temos agora é só para nós. Ou seja, a preparação não tem como eu preparar vocês, não. Vamos lá então comprar os óleos. O óleo, então elas foram. Aí o noivo chegou. Agora vejam. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. Ou seja, as que estavam preparadas entraram no céu. Só entra no céu quem estiver preparado. Você está em dia com seu casamento? Eu, como sacerdote, falando para os sacerdotes, você está em dia, meus irmãos no sacerdócio? Padre José Augusto, você está em dia? Você está preparado mesmo, Padre José Augusto? Se o Senhor chegar agora, você irá entrar no céu, Padre José Augusto? E na medida que eu falo Padre José Augusto, você fale também o seu nome. Você tem certeza que você está preparado ou preparada?
Elas entraram. E aqui diz, e a porta se fechou. Se fechou para quem? Para quem não estava preparado. E aqui não tem mais argumento, não. E o argumento delas era: abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Meus irmãos, é a mesma coisa que aconteceu no tempo de Noé. O convite foi feito. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrou. E foram engolidos pelas águas aqueles que estavam brincando com a sua salvação. Não teve aquela questão de Noé chegar, ali ficou com pena, abriu a porta para aqueles que estavam gritando para entrarem. Não, a porta se fechou, não se abre mais. E aqui, olha, ele, porém, respondeu quando elas gritaram de fora: abre-nos a porta. Ele disse: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Meus irmãos, imagina Jesus dizer que não me conhece, que não conhece você, porque nós levamos uma vida desgarrada, uma vida errada. Imagina aquelas pessoas na sexualidade depravada, imagine as pessoas nessa corrupção, na mentira. Imagine aquelas pessoas que mudaram de sexo e que viveram aquela vida lá, homem com homem, mulher com mulher, numa prática desregrada. Imagina, meus irmãos. E aqueles homens e mulheres que não viveram bem o casamento e que viveram uma vida desregrada também numa sexualidade. Não vos conheço, portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Você está preparado? E a sua preparação é para o céu ou para o inferno? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.